Tá. Som. Tá tudo verde aqui. Som. Saiu aí? Nada, né? Tá saindo? Som. Acho que ele capta. Som. Tá saindo ou não? Tá. Então, beleza. Bom dia a todos vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Silvia já pediu, eu vou pedir de novo, se vocês puderem vir aqui para frente. Tá friozinho, fica todo mundo mais próximo um do outro. Se vocês puderem fazer essa gentileza, beleza. Se não, também tá tudo bem, não tem problema algum, ok? Obrigado aí. Silvia, quanto tempo eu tenho? O tempo que eu quiser? Cadê o relógio? Tá, acho que 1 hora dá para caminhar. Antes da gente trabalhar o tema, hoje eu falarei sobre a amizade de Jonatas e Davi, fidelidade na amizade. Eu vou trabalhar aí um aspecto, um capítulo de um livro meu, Amizade da Alma. E então agora foi. Só precisamos ver aqui o microfone aí, como é que é. Antes de começar o tema, antes da gente ler o texto, eu quero falar rapidamente sobre esse lançamento. Eu estou exatamente nessa semana, lançando esse livro, Vida Sincera, baseado no Sermão do Monte, o texto lá de Mateus 5 até Mateus 7, e aí eu só fiz uma pequena introdução sobre Jesus, e você tem aí um material sobre o Sermão do Monte. Se você estiver interessado, lá no final a gente vai estar expondo esse livro, tá bom? Vou pedir para os meninos aí da tecnologia colocarem a apresentação, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 18. Obrigado aí, Valdeci, obrigado, Silvia, pelo convite, a oportunidade aí, o privilégio de estar aqui mais uma vez com vocês. É isso aí, amizade da alma nas Escrituras, Davi e Jonatas. Por favor, abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 4. Se você ficar com sono e quiser dar uma cochilada, você fica em pé, dá uma agitada. Eu sei que esse frio é meio complicado, você às vezes não consegue ficar acordado, então você dá uma levantadinha, ou então você me chama, pastor, vem me dar uma cutucada aqui, que eu vou aí com prazer, tá bom? Deixa eu puxar aqui um pouco. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 4. O texto diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Curve mais uma vez a sua fronte. Pai bendito, obrigado por essa manhã, obrigado pela noite de sono que Tu nos deste.
Obrigado por tudo que Tu tens feito na nossa existência. E agora, Jesus, nós nos colocamos diante de Ti pedindo perdão por causa dos nossos erros, dos nossos pecados na Tua presença. Tem compaixão de nós e perdoa-nos, lava-nos com o Teu sangue precioso para que fiquemos puros e limpos na Tua presença. Espírito Santo, fala conosco através desse texto tão importante e tão desafiador para os dias de hoje. Ajuda-nos, Espírito, a sensibilizar o nosso coração para as amizades, para a confiança nelas, para a fidelidade nelas. Ajuda-nos a buscarmos amizades semelhantes a essa de Jonatas e Davi. Fala, pois, conosco, Espírito, e obrigado por todos aqui presentes. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode colocar para nós, galera, esse primeiro slide aí. Não dá para ver muito bem, né? Mas tá ali a nossa baixinha e a Érica comigo do lado e a Isabela. Pode passar? Pode pôr aí. Essa palavra, fidelidade, ela é uma palavra que tem sido difícil de ser ouvida e principalmente vivida hoje. A palavra fidelidade, ela significa firmeza, certeza de propósitos, uma atitude justa, uma devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa, tudo feito pela confiança, sinceridade e pela lealdade verdadeira. Gente, eu desafio cada um aqui a, de fato, resgatar nesse século extremamente conturbado, nesse século agitado, impreciso e desgastado, essa palavra no meio das nossas amizades. Fidelidade, que tem a ver com uma amizade sincera, uma amizade leal. É como aquela história do Conde de Monte Cristo, para quem viu aquele filme espetacular, quando o rapaz foge daquela prisão e se encontra com outro escravo. E aí eles batalham tal, e o Conde de Monte Cristo, ele poupa a vida e leva esse rapaz para trabalhar com ele. Mas antes deles entrarem no barco, o escravo diz assim: agora minha vida é sua, e eu farei o possível para proteger a sua. Interessante, eu captei essa mensagem e ficou marcada. E aí tem um determinado momento no filme que o conde, ele está muito irado, porque ele vê a sua amada com o cara que queria destruí-lo, e aí ele quer fazer de tudo para se vingar. E aí esse rapaz entra na carruagem, para quem viu o filme se lembrará, pega assim nele e disse: vamos embora, vamos embora. E ele: por que você está fazendo isso? Aí ele diz assim: eu disse para você que eu protegeria a sua vida, e agora, nesse momento, eu estou protegendo você de você mesmo. Eu creio que isso é amizade leal, isso é amizade verdadeira. Eu sei que podem surgir muitas perguntas no nosso meio, como: por que será que eu e vocês temos tanto medo de nos entregar às amizades? Vocês já repararam que hoje a gente tem muito mais facilidade para lidar com a máquina do que com pessoas? É interessante que eu sou o cara da internet, o pessoal que está aí nas mídias sabe, eu estou conectado o dia todo, e tem várias pessoas que falam para mim: pastor, eu vou chamá-lo no Skype para a gente conversar, mas eu não quero ir aí pessoalmente.
Mas você não prefere vir aqui pessoalmente, olho no olho? Pastor, eu tenho vergonha, então você me ouve no Skype e você me dá as dicas. Eu até acredito que tem sido uma bênção muito preciosa, embora eu prefira pessoalmente poder tocar na pessoa, sentir a pessoa e olhar para ela e eu acho que fica muito mais presente, mas tem sido bom detalhe das pessoas mesmo na câmera se abrirem, mas nós podemos melhorar isso. E nós não o fazemos porque nós temos medo de revelar a nossa página interna. Nós temos medo de dizer para as pessoas quem nós somos, o que se passa dentro de nós. Nós temos vergonha de contar os nossos pecados. E aí que entra o medo. O que pensarão de mim? O que dirão ao meu respeito? Se eu abrir essa minha página interna, se eu abrir a minha alma, nós temos esse medo no nosso coração, na nossa mente, porque falta muito mais essa palavra no nosso meio, fidelidade. Fidelidade, essa confiança para você dividir a sua vida com o outro. E se você olhar para as páginas das Escrituras Sagradas, elas mostram a necessidade de uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde você chega e você pode dizer quem você é, qual é a sua página interna. Só que nós não o fazemos hoje porque nós temos medo de nos abrir. Temos medo. Porque falta essa questão da lealdade, da confiança, de você poder dizer e a pessoa não recriminá-la, não mandar essa confissão para frente. Até costumo brincar lá na igreja, eu falo, você precisa vir conversar comigo. Ah, pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Aí eu olho para a pessoa e digo, você vem para um confessionário. Não é esse confessionário aí, um monte aí que os caras colocaram lá no Rio de Janeiro, não é esse negócio não. Você vem para um lugar onde o seu segredo será mantido, onde o seu segredo será colocado na presença do Eterno. E aí o cara olha mais sério, e aí durante a semana ele está lá. Porque ele sabe que ele será ouvido. Mas olhem aí para o texto de vocês. Vocês têm aí a vida de dois homens. Esses dois homens são extraordinários. Davi, Jonatas. Jonatas, Davi. Dois homens nobres. Dois homens que têm um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que os aproximava para que eles dois dividissem a dor, a alegria e o sentimento de cada um deles através da amizade. Aqui nós temos dois amigos sinceros que celebram de corpo e alma uma amizade totalmente verdadeira, totalmente bíblica, totalmente espiritual. Com toda certeza nós poderemos resolver todos os conflitos da amizade quando nós olharmos para a vida desses dois em termos de amizade. Se você quer saber sobre fidelidade, sobre honestidade, sobre entrega, sobre parceria, sobre companheirismo, você pode olhar para Davi e Jonatas. Porque na vida desses dois há uma amizade sincera, uma amizade enraizada mesmo no coração, é o que a gente vai trabalhar já já. Mas no capítulo 18, você tem aí o encontro desses dois rapazes, Jonatas e Davi. Mas se você abrir, você pode abrir em casa, esse texto de 1 Samuel é extraordinário, é muito precioso. Por isso que eu resolvi escrever um livro sobre
a vida de Davi. O nome do livro é Coração Verdadeiro, que fala sobre a jornada desse homem extraordinário e das suas influências, do que ele marcou. Mas se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 14, há o registro do rapaz chamado Jonatas. Ele se transforma num herói. Junto com o seu pajem, ele os dois destroem a guarnição dos filisteus, e Jonatas é tido como um valente. E o significado do nome de Jonatas é Jeová deu. É um moço que é tido como herói, é um rapaz sério, é um rapaz de atitudes nobres, é um rapaz que cultiva uma espiritualidade, diferentemente do seu pai, Saul, que é um sujeito vingativo, é um sujeito movido de ódio, de inveja, mas seu filho, Jonatas, é um cara sério, é um cara que anda com Deus, e o capítulo 14 traz para nós esse registro acerca de um rapaz valioso. E aí você pula para o capítulo de número 16, que você conhece bem. A dica para o profeta Samuel, para ele descer à casa de Jessé e lá escolher um rei, ô Samuel, presta bem atenção, o homem vê a aparência, o homem é uma tranqueira mesmo, ele só olha para os status, ele olha para o estereótipo, ele olha para as aparências. Mas eu quero te dar uma dica, ô Samuel, quando você chegar lá, lembre-se de uma coisa: Deus vê o coração. Deus vê o coração. E aí o Jessé apresenta um monte de filhos, e o Samuel senta e diz: eu vou esperar aqui porque Deus não me mostrou qual é o rei. Não tem mais nenhum filho? E aí o Jessé fala: tem sim, tem um mais moço lá que está no campo, pastorzinho de ovelhas e tal. E aí Samuel diz: então beleza, manda chamar o rapaz. Quando o moço entra, provavelmente Samuel se lembrou da palavra de Deus. Deus vê o coração. Como é que esse baixinho de 1,60 m e pouco, pastorzinho de ovelhas, que fica cheirando a ovelha, como é que esse cara vai liderar Israel? Não. Pois é. Aí quando o moço entra com 17 anos, o Eterno fala para Samuel: é esse aí, meu filho, pode ungir esse cabrinho aí, que esse aí que será o rei de Israel. E aí você pula para o capítulo 17 e você vê todo o processo, e no capítulo 17, Davi se torna o grande herói em Israel, porque ele vê o gigante Golias afrontando o Deus vivo, e ele fala: quem é esse incircunciso que fica afrontando o Deus de Israel? Quem esse cara está pensando que é? O Saul fica morrendo de medo, é altão, grandão, bonitão, mas foge da raia, está com medo do gigante, foge da sua função. Davi não: eu vou lá e vou matar o rei, esse cabrinho aí, que esse cara está pensando que é o quê? Afrontando Deus vivo. E você conhece a história. E aí você tem capítulo 14 de 1 Samuel e capítulo 17 de 1 Samuel. E você tem aqui o Jeová deu e o Davi, cujo significado é amado de Deus. E aí você é transportado para o capítulo de número 18, onde você tem um encontro de Jeová deu com o amado de Deus. Você tem um encontro de dois homens que são heróis. Você tem um encontro de duas almas nobres, a alma de Davi e a alma de Jonatas. E daqui eu quero tirar dois princípios apenas, com algumas implicações para a nossa vida. Pode passar aí, meu brother? Você pode repetir aí? A amizade fiel está enraizada no coração. Eu acho que o pessoal tá movido aí pelo frio mesmo, o pessoal não acordou. Vamos lá, vocês? A amizade fiel está enraizada no coração. Opa, agora melhorou. Interessante que o texto sagrado diz: a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou como a sua própria
alma. Quero chamar a atenção, pode pôr para nós o texto aí, meu queridão? Olha lá. Está grifado lá, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A ideia desse verbo ligar no original próximo aí do hebraico é a ideia de amarrar. Jonatas amarrou a sua alma à de Davi. Pensa num negócio desse. E é interessante que a força desse verbo, numa linguagem próxima do original hebraico aí, é de obrigar-se a amarrar. É a ideia de se comprometer muitíssimo com essa ligação. Jonatas amarrou o seu coração, a sua alma, em Davi, e de maneira forte, de maneira comprometida, de maneira séria. É ligação fortíssima, é amarração fortíssima. O cara ficou sabendo quem era Davi, o que Davi fez em favor do seu povo, a sua valentia, o seu jeito de tratar as coisas. Já deveria ter ouvido acerca da fala de Samuel, em que ele foi lá para ungir Davi rei. Já ouviu falar que Davi temia Deus, como o texto sagrado afirma. Então, ele quer se ligar no sentido bíblico, e a gente precisa deixar isso bem claro nesses dias, que não tem nada a ver de amor carnal no sentido pejorativo, mas é no sentido bíblico, de amizade mesmo, de irmão para irmão. É aquela ideia do filho de Salomão, lá em Provérbios. Há amigo mais chegado do que um, e na angústia nasce um irmão. O homem pode congratular-se, diz Salomão, mas há amigo mais chegado do que um irmão. É nesse sentido que eles firmam nesse dia uma amizade que é enraizada totalmente no coração. Jonatas ama a Davi com a sua própria alma, ou como a sua própria alma. E eu pergunto para vocês hoje pela manhã, quantos de nós temos uma amizade assim? Quantos aqui têm uma amizade enraizada, não no dinheiro, não nas posses, não na beleza, não no bom papo, não na casa de praia, não na boa fama que o outro tem, mas uma amizade que é enraizada espontaneamente no coração, uma amizade que é sincera, que é pura, que é legal, que é leal, que é verdadeira, um irmão que é amigo nas alegrias e principalmente nas horas de tribulação. Amizade enraizada mesmo, uma amizade que é capaz de, mesmo quando confronta você, continuar sendo uma amizade singela, leal. O dinheiro compra qualquer coisa. Já diga o Eike Batista, que ficou pobre, coitado, agora ele só está com 200 milhões de dólares. Que dó. Oremos por esse fulano. O cara está pobre, ficou agora, ele está entre os 100 e pouco do mundo. Que dó, né? Com o dinheiro dele ele compra tudo. Ele põe até o nome do garoto dele de Thor. É isso aí, Você compra tudo com dinheiro. Você só não compra isso aqui. Porque isso aqui é dádiva de Deus. Isso aqui é só para quem é tocado por Deus. Isso aqui é só para quem é sensibilizado pela graça de Deus. Pode colocar para nós aí, meu brother, a próxima. Nesse livro que eu escrevi sobre a amizade, nesse capítulo mesmo, eu falo, Deus quer que sejamos leais nas amizades. A lealdade é marca do cristianismo. Muitos homens marcaram a história por causa da lealdade na amizade. Passeie nas Escrituras Sagradas. Olhe para Moisés e Josué.
Olhe para a amizade entre Caleb e Josué. Olhe para o próprio Davi, não somente com Jonatas. Tem um rapaz chamado Abiatar, esse nome esquisito. Davi diz: meu amigo, você não pode ficar comigo. E aí Abiatar diz assim: ô Davi, deixa eu dizer uma coisa para você. Os que procuram a sua morte, procuram a minha também. Porque eu vou ficar com você. Você olha para um rapaz chamado Itai. Davi diz: meu amigo, eu estou sendo procurado, Davi quer me matar, e quem estiver comigo morrerá também. E aí Itai diz: oi? O que eu falei? Ixi, é o sono. Isso, Saul quer matar a Davi. Muito obrigado, querido. Podem me corrigir aqui, por favor. Você é Saul, é Davi, é Jonatas, é um monte de nome, e livro de Samuel, você tem um monte de nomes, e nomes esquisitos também. Você tem o Itai. Davi diz: ó, Saul quer me matar, e quem tiver comigo, amigão, vai dançar também. E aí o Itai diz: oh, meu senhor, eu estou com o senhor, seja para a vida, seja para a morte. Gente, como é que pode um cara dizer um negócio desse? Porque isso é amizade com lealdade. É amizade verdadeira. Tem mais uma de Davi. O sacerdote Aimeleque, quando uma cidade foi saqueada e Saul está atrás de Davi, quer matá-lo, o sacerdote Aimeleque é questionado com respeito ao moço Davi. E Aimeleque responde para Saul assim: meu rei, tem gente mais honesta e tem gente mais fiel como seu genro Davi? Saul deve ter se remoído por dentro. E ainda mata todos os sacerdotes que protegeram Davi sem medo, através de um sujeito lá que detestava as coisas certas, um tal chamado Doeg. Mas a fala de Aimeleque é: tem gente mais fiel na casa do sogro do que esse seu genro Davi? É dessas amizades que nós necessitamos hoje, gente. Amizades enraizadas no coração. Amizades que constroem. E nós vivemos numa sociedade em que o culto ao individualismo, a busca pela realização pessoal, a satisfação imposta pelo consumismo presente, tem criado em nosso coração uma sensação falsa de preenchimento e uma percepção cínica acerca da amizade. Por isso, na relação de amizade baseada em Jonatas e Davi, isso causa estranheza. Pastor, que negócio é esse? Confiança, lealdade? Eu não. Eu quero viver minha vida, eu quero viver para mim, eu quero buscar os meus ideais sozinhos. Esse negócio de amizade está ultrapassado. Não está ultrapassado não, gente. Eu e vocês não vivemos sozinhos. Nós não nos tornamos pessoas sem relacionamentos. Sem vocês eu sou ninguém. Sem vocês eu não existo. Sem mim vocês não existem. Sem pessoas não somos pessoas. Precisamos de relacionamentos. A Trindade é um ser em relacionamento. A Trindade existe em comunhão. É o Pai com o Filho com o Espírito com o Filho e com o Pai. A Trindade deseja que a criação dela reflita a Trindade no relacionamento. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança da Trindade. A Trindade é um ser em comunhão. Nós, como reflexo da Trindade, somos seres
em comunidade, em comunhão, em relacionamento. Por isso existe igreja. E tem gente que fala, a igreja vai acabar, a igreja vai acabar. A igreja nunca acabará. Essa é uma verdade inquestionável, porque a igreja é o reflexo de seres comunitários. E esse é um projeto divino. O projeto divino não acaba, não se finda. Por isso precisamos de amizades enraizadas no coração. E Deus quer nos usar como instrumentos, como amigos, amigos de corpo e alma do nosso próximo. Lembrem-se de novo do texto de Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. O homem que tem amigos pode ser feliz, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Interessante, eu gosto de Vinícius de Moraes, e ele tem um poema que ele termina dizendo sobre os seus amigos: mas eu enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Eu não os vejo sempre, diz Vinícius de Moraes no seu poema, mas o final dele é: eu morreria, enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. É interessante que você pode abrir o texto depois em casa e ver a partir do versículo 8 desse capítulo 18, que por causa do cântico das mulheres, as mulheres cantaram: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso provocou ódio, isso provocou inveja, isso rompeu com o coração daquele homem que já era meio dúbio no seu coração. E aí o Jonatas, num jantar, logo percebe que o seu pai está revestido de ódio contra o seu amigo Davi. No capítulo 19 você percebe a proteção de Jonatas em relação ao seu amigo. O pai joga uma lança e diz: você dá logo o trono para o seu inimigo. E aí Jonatas percebe que o seu amigo está de fato sendo perseguido, e o texto sagrado diz que ele fica triste o dia todo e não come por causa do afeto que ele tem para com o seu amigo Davi. E aí eles se encontram no capítulo de número 20, e o texto sagrado diz que eles se ajoelham, e nesse encontro da alma, o texto diz que ambos choram de joelhos, e Davi chora muito mais. E Jonatas diz: Davi, façamos aliança. Você promete que preservará a minha geração? E Davi diz: eu prometo. E ambos fazem aliança na presença do Eterno, e a partir desses momentos, Jonatas só defende e questiona o seu pai. Meu pai, o Davi não faz nada, Davi é um cara leal, Davi ele só protege o reino, Davi respeita o Senhor. E Saul: tá bom meu filho, tá bom, mas ele põe o seu exército atrás de Davi. Dizem os comentaristas que provavelmente Davi ficou de 8 a 12 anos sendo perseguido, por causa de algo que ele não fez. Ele só fez o bem. Ele livrou Israel do gigante Golias. Mas por causa daquele cântico que feriu o coração odioso de Saul, ele passou a ser perseguido. Mas ele tinha uma amizade leal ao seu lado. Ele tinha a amizade de Jonatas, o seu amigo verdadeiro. Vejam só, abram a Bíblia de vocês no capítulo 23. Vejam o que uma amizade enraizada no coração faz com a gente.
Alguém leia para nós 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16 e o versículo de número 17. Olhem que loucura santa, sagrada, divina nesse texto. Então se levantou Jonas, filho de Saul, foi para Davi, a Oreb, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, teu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ai, Davi tá deprê aí, gente. Tá muito mal, porque ele salvou a cidade de Keila, livrou a cidade de Keila, e a Bíblia fala de dedo duro também, gente. Os caras dedam Davi para Saul. E Davi já tinha consultado: Senhor, será que esses caras me entregariam para Saul? E aí Deus responde: sim, Davi, entregariam. Mas será que Saul viria aqui mesmo para fazer todo esse esquema aí, para me pegar? E aí Deus responde para Davi: sim, Davi. E aí ele vai para esse deserto lá de Zif, em Oreza, e fica super deprê, fica mal pra chuchu, fica cabisbaixo, fica triste. Imagina, você está correndo por algo que você não fez. E aí o texto mostra a chegada de um amigo leal, de um amigo cuja amizade está enraizada no coração. Jonatas vai para Davi e o texto é muito forte. Lhe fortaleceu a confiança em Deus. Sabe o que os amigos fazem conosco? Eles fazem isso. Eles não apenas dizem: eu orarei por você, mas eles oram. Os amigos leais, verdadeiros, essas amizades enraizadas no coração, elas nos fazem voltar para o centro. O centro é Deus na nossa vida. O centro é a direção do reino sobre nós. Olhem o que Jonatas faz nesse deserto da alma, nesse momento de solidão, nesse momento de traição, de abandono na vida do servo de Deus. Jonatas, ele faz Davi retomar a caminhada, faz Davi se animar novamente. O texto é extraordinário para o nosso coração. Lhe fortaleceu a confiança em Deus. É retomada, Davi. Deus está com você. Deus orienta o seu caminho. Deus dirige a sua vida, Davi. Agora olha a loucura. Porque a mão de meu pai não te achará. Interessante, é um cara em sintonia com Deus. É um cara que deve ter lido todos os acontecimentos e dito: Deus está nesse negócio. E se tem alguém que pode morrer nessa perseguição, é meu pai, não Davi. Davi está centrado em Deus. E aí ele faz essa promessa, e eu quero crer com a direção do Eterno para o coração de Davi. E aí, essa promessa de reinado, concordando com a fala de Samuel, que já deveria ter se espalhado: Davi é o novo futuro rei. E aí ele diz: tu reinarás sobre Israel. Agora, o irmão que leu, leia de novo essa parte, por favor. E eu, está aí, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o... Querida irmã, qual é o herdeiro legítimo do trono em Israel nessa época? Oi? Quem é? É Jonatas. É Jonatas o herdeiro legítimo. Que loucura é essa aqui, gente? Como é que é esse negócio aqui? É um cara que tem a visão de Deus. Ele sabe que o profeta Samuel já ungiu a Davi como sucessor, e ele
numa atitude sincera e leal, ele diz: tu é que serás rei e eu serei o segundo. Humanamente falando, ele Abriu mão do trono Assim. em respeito, num ato de espiritualidade, para com o seu amigo. Gente, contra o pai, contra tudo, contra todos, contra a anormalidade. Porque o herdeiro legítimo, natural, era, sem sombra de dúvidas, ele. Pastor. Finalzinho desse texto mostra a dureza de Saul. Porque na continuação fala: o que também Saul, meu pai, bem sabe. Sim, sim, ele já tinha ouvido a fala do profeta Samuel com respeito à rejeição no capítulo 15. Pastor. Oi. Como é que, eu não sei se eu, como eu estava circulando, não sei se eu vou estar atrasada, mas como é que a gente pode despertar amizades como essa, que eu creio que são, se nós formos colocar num número bem resumido, amizades como Jonatas e Davi. Como despertar isso dentro da igreja? Porque geralmente nós vamos sempre nos identificarmos com pessoas da nossa própria idade, né? Enfim, é esse geralmente o nosso meio. Como a gente desperta esse tipo de amizade dentro da igreja? Ou pelo menos chegar próximo de uma preocupação sempre com o irmão, não que seja a esse nível, nesse tipo de amizade. Boa pergunta, Silvia. Boa pergunta. Vocês podem me interromper, é uma aula, fiquem à vontade. É que eu fico empolgado e vou que vou. Boa pergunta. Nesse livro eu trabalho uma tese que é a tese de mentoria. Nós precisamos de mentores. Como é que nós começamos essa ideia para pelo menos nos aproximarmos, como a Silvia chamou a atenção aí, de Jonatas e Davi? Comece a olhar para aquelas pessoas que despertam em você confiança. E tem um papo furado, né? Pastor, eu não confio em ninguém, eu só confio em Jesus. Isso é balela, viu, gente? É evidente que nós confiamos em Jesus como o supremo pastor das nossas almas. Mas a Bíblia diz para nós nos aconselharmos mutuamente uns aos outros. A Bíblia diz para nós nos admoestarmos. A Bíblia diz... Oi? Exatamente, essa dica de Tiago é muito séria. E é interessante a continuação desse texto, para que vocês sejam sarados, curados. É abertura de coração, é você revelar a sua página interna para o outro. Então, na comunidade, a gente pode identificar pessoas sábias, pessoas centradas. E aí, quando nós as identificamos, nós as selecionamos como as nossas mentores, ou como esses homens, essas mulheres, como os nossos mentores do coração. Tenha pelo menos na igreja 3 a 4 pessoas para você abrir a sua alma. Eu tenho mentores na minha vida, eu não ando sozinho. Há 4 áreas pelo menos que eu divido com os meus mentores: a minha área afetiva, a minha área espiritual, a minha área financeira e a minha área relacional. Tem áreas com os meus mentores que eu digo para eles: orem por mim, intercedam por mim, eu preciso que vocês me ajudem nessa questão. Eu ligo ou eu marco um café: cara, eu estou precisando sentar com você. Vamos tomar um café amanhã à tarde, amanhã à noite. Vamos sentar para a gente discutir um assunto aqui. Procurem pessoas. E interessante, eu tenho um mentor, ele faleceu agora, eu preciso procurar mais um, mas eu não tenho essa ideia furada de que velho é careta, velho é gagá. O meu melhor mentor acabou de falecer esse tempo aí. Ele tinha 96 anos.
como esse irmão Aldamiro Sibinelli, eu até o cito nesse livro, como esse irmão me ajudou nesse período todo de pastorado. Eu não fazia casamentos mistos de jeito algum. Eu detestava esse negócio e eu falava contra. Como é que eu vou fazer e tal? Um dia ele me chamou na casa dele e falou: irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Por que você está negando a bênção de Deus para as pessoas? Que é isso, Aldamiro? O senhor está me tirando? Aí ele disse: você disse nesse domingo lá na frente que não realiza casamento se uma das pessoas não for do relacionamento eclesiástico. A bênção é sua? E se Deus usar a moça para transformar a vida do rapaz? Tudo bem que nós precisamos procurar os relacionamentos dentro, isso é evidente. Mas se houver, e você perderá a oportunidade de falar do reino nesse casamento. E eu era um pastorzinho novo, radical, todo saindo do JMC, o cara sai todo narizinho empinado, né? Precisa de um Aldamiro Sibinelli para dar uma trabalhada no coração. E aí esse irmão, só para concluir, querida, só um minuto, please. Aí ele disse: não negue a bênção de Deus. Hoje eu já fiz inúmeros casamentos mistos e pela graça de Deus, de 20 casamentos, pelo menos uns 10, os 2 estão firmes no Senhor e as famílias tiveram a oportunidade de ouvir a palavra pregada nesses casamentos. Mas eu aprendi isso com um mentor que foi corajoso. O cara me confrontou. A autoridade eclesiástica, ele: senta aí, moço, senta aí que a gente vai bater um papo. Pois não, quando ele falava assim, eu já ficava pianinho. E eu já sabia que vinha chumbo grosso para eu aprender. Quantas vezes o seu Aldamiro me chamava e falava: vem aqui, moço, tomar um café comigo. E aí ele chegava lá e falava: você disse isso ontem, né? E eu falava: disse. Você acha que isso é relevante para a sua vida, para a sua história? Você acha que com isso você honrará a Deus, moço? E quando eu respondia sim, ele falava: então eu vou segui-lo. Olha que coisa interessante. Ele ia para saber como é que estava o meu coração, e quando eu respondia sim, seu Aldamiro, eu acredito que com isso eu estou honrando Deus. Ele dizia para mim, aquele velhinho com 90 e poucos anos, ele dizia: então eu vou seguir você também, porque eu acredito em você e eu acredito nas suas ideias. Aquilo para mim era absolutamente marcante. Mesmo que ele não concordasse, que ele tivesse dúvidas, por causa da lealdade na nossa amizade, e quando a gente fazia o balanço da nossa vida, um falava para o outro: você tinha razão nesse negócio, e o outro dizia: você tinha razão nesse negócio. Que amizade! E essa amizade foi tão profunda que eu não ia na casa dele depois das 9 da noite. Eu, mexendo numas coisas, ajudando a Érica, falei: Érica, eu vou na casa do seu Aldamiro agora. E ela: meu bem, seu Aldamiro vai te pôr para fora, 9 horas da noite, são 9h10. Ele não gosta de receber. Érica, eu vou na casa do seu Aldamiro. Cheguei lá, 9h30 da noite, a dona Nice olhou para mim, a filha dele, e disse: Deus mandou você aqui. Meu pai está indo embora, pastor. Fui lá, orei com ele, a última oração, e naquela madrugada ele foi para o Senhor. Olha os segredos por trás dessas amizades que nós construímos. Eu nunca iria na casa do seu Aldamiro, mas Deus me deu um toque
divino e disse: vai para lá, porque hoje é o último dia que vocês se encontrarão. E naquela madrugada ele foi para o Senhor. É isso que a gente precisa hoje no meio das nossas amizades. Nós precisamos identificar, não importa a idade. É claro que homens, se vocês desfrutarem de amizades com mulheres, há todo um cuidado que você precisa ter. Você sabe até onde você pode ir. E você, mulher, também. Mas quem disse que a gente não pode ter mentora mulher, mentor mulher com homem? Podemos sim, só precisamos ter cuidado, só precisamos ter equilíbrio e sabedoria em lidar com todas as situações. Terá momento que você estará conversando com uma mulher e você terá de dizer: querida, aqui a gente para, a gente vai orar sobre isso. Se você quiser se aprofundar nessa questão, vamos procurar o pastor e ele orará por você, a ajudará nesse tempo, porque essa área é uma área que eu não posso interferir, vai além dos meus limites. Fala, querido. Deu para dar uma noção aí? Mais alguma pergunta nesse sentido? Eu acho que se nós colocarmos na prática esse tipo de amizade dentro da igreja, fortalecerá a igreja no todo, fortalecerá o pastor da igreja, porque vai diminuir a frequência. Exatamente. E fortalecerá as pessoas que se unem nessa Exatamente. E mexerá com as pessoas que chegarem, porque elas falarão: meu Deus, que grupo é esse? Que gente afinada é essa? Aliás, a irmã quer falar, mas vejam aí nesse texto, que é até o tema de um livro, como o ferro afia o ferro. Então lê para nós, por favor, querida. Que fala que na multidão de conselheiros que... A sabedoria. Mas aí eu achei esse que também estava marcado na minha vida. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Tem um livro do Hendricks, não é William Hendrickson, é Hendricks, que acabou de falecer esse ano com quase 85 anos. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo a seu irmão, é o título do livro dele. E esse livro mexeu comigo. Eu até cito nesse meu livro, ele trabalha várias ideias e ele diz: ache um mentor, procure um mentor, procure alguém para você abrir a sua alma, para você dizer quem você é. Reserve tempo para isso, invista tempo para isso. Gente, eu gosto de ir ao estádio. Quando eu vou ao Pacaembu, que é pertinho aqui, vou lá ver o meu time sendo campeão, ultimamente sempre. E eu vou com um amigo meu, e ele sempre me dá de presente um ingresso. Ele é o empresário do Júlio César, o goleiro do Corinthians, e o Júlio César sempre reserva 2 ingressos, um para mim e um para ele. Um para ele e um para mim, na verdade. E aí a gente sai lá de Alphaville. Oi? Como? Não. É só amizade. É só amizade. Esse é o benefício de você ser mentor de alguém. Tá vendo? Você é agraciado com algumas bênçãos. Aí a gente sai de Alphaville 8 horas da noite, aí deixa o carro em algum lugar, vai a pé até o estádio, e aí a gente chega em casa 1h da manhã. Então, de 8 a 1, para você ir curtir um lazer. É claro que nessa caminhada eu vou: e aí, Nick, como é que está o seu coração? E aí, Nick, como é que vão os filhos? E aí, Nick, como é que está a sua esposa? E aí, Nick, como é que está a sua vida, o seu coração? E aí, Nick, como é que está a sua espiritualidade? E aí, pastor, como é que está a sua jornada? A gente faz mentoria. Mas o que eu quero dizer é que a gente separa um tempo para ir ao estádio, para ver o time de futebol, e às vezes a gente fica falando aí:
eu não tenho tempo para encontrar-me com os amigos. Você tem tempo sim. Você fica o sábado o dia todo fazendo o seu trabalho da faculdade para você entregar na segunda. Mas você diz, eu não tenho 1 hora para me sentar com o meu mentor, para a gente orar junto, para a gente conversar, para a gente dividir a vida junto. Precisamos investir tempo nas pessoas. Isso é extremamente importante na caminhada de comunidade. Sem gente você não consegue viver. Sem gente você não é gente. É importante a gente ter essa consciência. Passa para nós, por favor, galera. Amizades enraizadas no coração nos permitem estar profundamente envolvidos com o sofrimento do mundo sem sermos tragados por ele. A essência é amizade enraizada no coração. Você sofre com, você chora com, você se alegra com. Romanos capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a dinâmica bíblica. Romanos 12 é o texto da comunhão, do exercício da misericórdia e do cuidado de pessoas. E é interessante que Paulo fala até dos inimigos. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Continua para nós aí, meu brother. Segunda ideia, segunda lição que eu quero trabalhar com vocês é exatamente essa aí. A amizade fiel gera autodoação e altruísmo. Dá para ver a foto aí? Quem são essas pessoas? Sim, Madre Teresa e Martin Luther King, exatamente. Interessante. Voltem aí para o texto de vocês. Olha só. Eles fazem aliança, porque eles se amam mesmo, e Jonatas ama Davi como a sua própria alma. E o versículo 4, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Deixa eu exemplificar isso para os nossos dias. Como é seu nome, meu queridão? Cláudio. O Valdeci vai fazer o seguinte: ele vai pegar e vai se dirigir a você, Cláudio, e por causa da amizade, do respeito que ele tem para com você, ele lhe entregará a chave daquele Peugeot bonito dele e dirá: esse Peugeot é seu, Cláudio, é um presente de coração, porque eu demonstro a minha amizade para com você. E tem mais, esse meu iPhone que eu acabei de comprar, eu também estou doando para você, de presente. Tem mais uma coisa, eu tenho uma casa de praia, lá em Ubatuba, na Praia Vermelha, que quando você abre o portão, você já está na areia da praia. Eu estou dando de presente para você por causa da nossa amizade. Isso não é uma amiga, não, mas ela contestou. Eu responderia, vamos marcar uma reunião com o pastor, porque você vai ter problema. Pensa no soldado mais especial do rei Saul. É o seu filho Jonatas. Agora pense, você dar a sua espada, o seu arco, o seu cinto, a sua capa e a sua armadura. Pensem no filho do rei. Os equipamentos mais importantes de um soldado. Ele pega tudo isso e dá.
o texto sagrado diz: despojou-se. Sabe quando a gente constrói amizades verdadeiras e sinceras? Quando a gente trabalha essa ideia de autodoação e altruísmo. O que é altruísmo, gente? Exatamente. É o contrário de egoísmo. Altruísmo é abnegação. Altruísmo é você se doar para o outro. Altruísmo é você se entregar de corpo e alma em favor do outro, em favor das necessidades do outro. É por isso que nós casamos, e um casamento só dura quando tem autodoação e altruísmo. Sem altruísmo, o casamento não prossegue, porque o cara chega e fala: ô pastor, o negócio é o seguinte, eu estou indo embora. Por que você está indo embora, queridão? Porque eu quero ser feliz, pastor, só por isso lá em casa eu não estou sendo. É um egoísta, um cara desse. Um cara desse não tem altruísmo, porque altruísmo é você abrir mão de você mesmo em prol do outro. Isso é casamento. A galera que quer se casar, saiba disso. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. O outro feliz. Eu gosto de um casal que quando a gente se encontra, e aí, beleza com vocês? Beleza. Aí o cara vira assim e fala: beleza, pastor, essa moça aqui continua me suportando até hoje. Quantos anos de casamento, querido? 57. Há 57 anos essa baixinha aqui me tolera. E eles dois morrerão juntos, porque esse cara tem a toada certa do que significa casamento. Ele sabe das suas deficiências, e ele sabe que realmente com o seu gênio, com o seu estilo de temperamento, sua esposa o suporta mesmo. Isso é altruísmo. E é assim conosco, nas nossas relações. Vocês já perceberam que hoje a gente tem a coragem de vir aqui para a mesa da ceia e saber que tem gente que não se fala há um ano. Por que você não fala com fulano? Ah, porque o fulano disse isso a meu respeito, e não disse para mim. Então não quero mais saber, morreu para mim. Já ouvi gente dentro da igreja falando: pastor, eu deletei esse cara do meu coração. Ah, é? Deletou? E Jesus vai fazer o que com você? Vai deletá-lo também do coração dele? Hein, amigão? Porque a oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. E por que a gente tem toda essa dificuldade no nosso meio? Amizades rompidas. Por que a gente tem um monte de igreja presbiteriana? Igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana aliança, igreja presbiteriana renovada, igreja presbiteriana conservador. Por que a gente tem isso, gente? Porque os caras não se suportam. Nem na teologia, que dirá no amor. Eu não penso assim como você. Tudo bem, irmão, convivamos juntos. Qual é o problema? Na igreja presbiteriana mesmo, tem um monte de cara que não concorda com as minhas ideias. Tudo bem. Não concordar com as minhas ideias, beleza. Mas não fechar comigo como pessoa, isso é pecado. Eu não fechar com as pessoas só porque elas não pensam como eu, isso é pecado, gente. Isso é coisa do diabo, que quer matar, destruir e roubar a comunhão da igreja. Nós amamos as pessoas, não as ideias delas, não a teologia delas. E dentro da nossa própria igreja houve cisões porque nós não conseguimos ser altruístas, autodoadores. E aqui nós temos dois caras que são doadores, são altruístas. Jonatas é nobre, ele honra o seu amigo, dando a capa, dando a armadura, dando a sua espada, o seu arco e o seu cinto, demonstrando mesmo essa nobreza na amizade. Deus deseja isso para nós. Deus deseja isso para nós. Dá uma caminhada no seu texto aí, diga, vai para 1 Samuel 22, por favor.
não havendo sábia direção, o povo se corrompe. É verdade. É verdade. E conselheiro, A sabedoria, vários textos nas Sagradas Escrituras que falam sobre a amizade. Gente, eu acabei de ler Amarga e Doce Providência, de John Piper. Leiam esse livro. É maravilhoso. E esse livro fala da nobreza da amizade entre sogra e nora. Oi? Amarga e Doce Providência, de John Piper, é pela Ragnus, editora Ragnus. Opa, tem mais um sinal, né? Daqui a quantos minutos para eu? 10. Então eu vou caminhar aqui para o fim. Já. Nesse livro, o Piper chama a atenção para a questão da providência divina, mas ele vai relatando, e o Piper é muito bom para isso, do cuidado que Ruth tem para com a sua sogra. Ela vai trabalhar pensando na sobrevivência dela, mas muito mais da sua sogra, que já é idosa. E ela atende os pedidos da sua sogra com amor, e ela tem a oportunidade de ir embora, como a sua cunhada tem, mas ela diz: não, meu Deus será, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela fica, ela sofre todos os momentos com a sua sogra, não a abandona. E dessa amizade surgem novas conquistas, e dessa amizade é que virá o Messias, porque Boaz se casa com Ruth, e Ruth tem Boaz, tem Obed, e Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Tudo através de relacionamentos. Isso é extraordinário nas Sagradas Escrituras, gente. Mas olha só essa questão de altruísmo, de autodoação. Vejam aí o versículo 2 de 1 Samuel 22. Olha que coisa louca. Olha os brasileiros aí. Olhem os brasileiros por aí. Vamos lá, correndo para eu concluir aqui minhas ideias. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Que cara altruísta, gente. Ele acolhe esse grupo de brasileiros aqui, os caras que estão em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se faz chefe, e eram com ele uns 400 homens. Como é que você está no deserto, você está sendo perseguido, e você se torna mentor de caras endividados, amargurados e gente em aperto? Que doideira é essa, gente? Pois é, desses 400 homens, 30 são especiais para Davi. E um dia Davi tem sede, e fala isso para esses valentes dele. E os caras atravessam a guarnição dos filisteus, podendo perder a própria vida, e trazem a água para Davi. Uma sede de determinada fonte. Exatamente. E ele deseja tomar essa água, mas eles precisam passar pela guarnição dos filisteus. Quando eles trazem, eu fico imaginando o coração de Davi: esses caras arriscam a vida deles por mim. E aí ele consagra a água ao Senhor, e ele recebe de volta o que ele deu. Lá atrás eram 400 homens endividados, em aperto e amargurados. E ele se faz mentor, sendo
altruísta, caminha com esses caras. Eu imagino Davi ensinando sobre Deus para eles. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui no deserto, mas Deus está comigo. E eu serei rei em Israel, sabia? E é interessante, esses homens estão junto com Davi. E quando Davi é aclamado rei, eles dizem para Davi: nós somos um contigo, ó rei. Nós somos um contigo, ó rei. Somos o teu povo. Gente, isso é amizade para além da conta. Isso é amizade que é fiel mesmo, é sincera, é verdadeira. Pode passar aí, eu vou para o ponto final. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir, pode ir. Aí, queria citar esse livro, é uma pena que não tem em português, foi um amigo. Pode pôr o nome do livro, por favor, meu jovem. Só tem em francês, foi o pastor Ricardo Barbosa que pegou partes traduzidas. E Howard Hivux, ele fala de 4 tipos de amizades nesse livro, Amizade de Amigos. O primeiro pode pôr para nós aí, amizade funcional. É essa que a gente está acostumado aí, a do comercial lá da Folha, que você olha para a pessoa, tudo bem? E a pessoa, tudo bem. Lembram desse comercial? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É aquele negócio que você fala, ô fulano, ora por mim. Aí na outra semana você olha para a pessoa, mas que é mesmo que ele pediu para orar? Eu nem lembro. Então quando alguém pedir para orar por você, você chama a pessoa no cantinho e fala assim: oremos agora, coloquemos isso diante de Deus agora, porque você sai do funcional. O funcional só vê cabeça. O funcional não sabe nem o nome direito. O funcional não sabe da vida, não sabe da história, não sabe de nada. É muito bonito e eu vejo os olhos brilharem das pessoas. Quando eu vou cumprimentá-las, eu falo: e aí, resolveu aquela parada? Como é que está a sua filha com aquelas emoções? Ou então solta um e-mail: como é que está a saúde do seu pai? Você compartilhou comigo domingo? Como é que vai? Ele melhorou? Já está tomando direitinho os medicamentos? O cara responde e fala: nossa, pastor, você lembrou? Eu falei: você me disse, pediu para orar, estou orando aqui de cá. Isso vai para além do funcional. E a segunda, amizade receptiva. Amizade receptiva é essa que você começa a chamar a pessoa pelo nome, começa a se importar, sabe do que está se passando na vida da pessoa. A terceira, amizade recíproca. Coloquei aí a Isabela, minha filha, e a minha sobrinha. Acho que ela veio domingo com meu cunhado, né? A Anne. Acho que vieram, né? Os 3 vieram, né? É a maiorzinha, a Anne. Aqui a foto ali tá de dia, mais complicadinho para ver. Essa amizade recíproca é quando você começa a dizer quem você é. E é interessante isso para pastor, porque às vezes as pessoas têm uma imagem de que pastor é de ferro. Mas é muito legal quando eu sento com os meus mentores e digo: meu amigo, tá bravo o negócio aqui, eu sou um tranqueira. Porque a única coisa que nos faz ser especiais é quando nós estamos refletindo as Escrituras, mas isso não quer dizer que os pastores não sejam pecadores. Vocês já viram aí essa moda que o cara, se você não chamar o cara de reverendo, o cara fala: por favor, reverendo, senão nem continua a conversa. E aí o cara, se chamarem ele de bispo, o cara: bispo não, apóstolo, dá licença. Se você me chamar mais uma vez de bispo, eu viro e vou embora pelo meu caminho, porque eu sou apóstolo. É uma tranqueira igualzinho aos outros, a gente peca igualzinho a vocês, não tem diferença nenhuma. Tem uma diferença sim,
é que nós seremos mais cobrados, porque a gente lida com esse livro sagrado todo dia, toda hora. A gente deveria pecar menos. Mas a gente peca igualzinho a vocês. Temos as mesmas mazelas e precisamos. Oi? Mesmos sofrimentos. As mesmas sofrem mais, né? Mas pastor tem uma vida muito solitária, porque às vezes nós nem podemos nos soltar muito, não podemos usar as nossas expressões. Se alguém um dia me filmar no estádio de futebol, o pessoal vai falar: nossa, esse é o pastor Alcino. Só não falo palavrão, mas pulo, agito e grito e Timão, Timão. Vamos orar por esse pastor, ele está precisando de uma mentoria. Está precisando de uma... está precisando de uma mentoria. Esse time dele aí tá doido. O cara é corintiano, para com isso. Mas eu gosto de ir no estádio. Oi? Ai. Então... Tá bom, então não vou falar de primeira divisão, não. Só vou falar de segunda. Não. Mas olha, tem um amigo que no estádio, ele comentou com um outro amigo, fala: cara, vê esse cara aí no púlpito e vê esse cara no estádio, são dois seres humanos completamente diferentes. Eu nunca vi um cara tão agitado e tão fã, tão fanático como ele. E aí eu disse para ele: cara, lá é gostoso, eu sou quem eu sou. Eu não preciso... Oi? E o cara falou: foi muito gostoso ver o nosso pastor sendo gente. O cara falou isso lá, vendo ele sendo gente, gritando e pulando e sendo gente. Porque é isso que a gente é. É isso que a gente é. Para concluir, a última amizade é a amizade da união das almas, é aquela do rosto no rosto, é aquela que Paulo diz: nós que somos fortes devemos suportar os fracos nas suas fraquezas e não agradarmos a nós mesmos. É essa fala de Paulo: consolai-vos mutuamente uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa amizade da união das almas é aquela de Jesus com seus discípulos, os três mais próximos: ficai aqui, Mateus 26, e velai comigo. Eu estou em agonia, eu estou em angústia. Ficai aqui, velai comigo, orem comigo, intercedam por mim, porque a dor é muito forte. É o Jesus histórico ali, com os seus amigos mais chegados, aqueles que com quem ele divide a vida, divide a alma, aqueles que ele tem prazer de estar junto. E é essa amizade da união das almas que nós precisamos no dia a dia. Nós não vivemos sozinhos, gente. Não podemos fazer isso. Precisamos dos outros. E essa amizade da união de almas, ela faz a gente abraçar o irmão que vem e diz: eu preciso de ajuda. E às vezes ajuda financeira, porque às vezes a gente ora pela pessoa, o cara fala: eu preciso pagar minha conta de luz, minha conta de água, eu estou desempregado, e aí o cara bate no ombro e diz: a gente vai orar por você. Ele precisa... Uau! Que legal, hein, gente? Tomara que eu não molhe aqui, ó. Que legal, hein? Desculpem. Ó, corta isso na filmagem, se estiver filmando, viu? Isso aqui foi uma arte de gente, que beleza, gente que se atrapalha também, gente que erra. Valeu, querida, valeu. Até perdi o raciocínio depois dessa. Eu ia falar... União de almas. O cara, ele precisa de oração, sim, aí caiu aqui. Mas ele precisa de um grupo de pessoas na igreja que diga: amanhã de manhã a gente vai na sua casa e a gente vai pegar a sua conta de água, a sua conta de luz, e a gente vai levar 2 cestas básicas, e a gente vai levar um... Nossa, aí caiu tudo, hein? Nossa,
estava escapando e eu não vi. Obrigado, querido. Obrigado. Aplicando, ó, isso é altruísmo. Tá vendo? A irmã saiu de lá, se preocupou. Nossa, que arte, hein, gente? Obrigado, viu, querida? Obrigado. E aí, você vai lá na casa do cara e o cara tem 2 filhos e você diz, hoje à tarde vem um casal aqui e levará os seus 2 filhos numa loja e eles comprarão roupas para o seu filho. E vem outro casal amanhã de manhã e levará a sua esposa para ter um momento de lazer. Ela vai fazer a unha, ela vai fazer o cabelo e também um grupo vai levá-la para comprar umas roupas. E tem mais, até quando você arrumar emprego, a gente vai deixar todo mês aqui R$1.500 para a sua sobrevivência. Isso é ser igreja. Mas a gente é superficial no funcional e diz, Deus te abençoe, irmão, eu vou orar por você. Mas o cara está necessitado, o cara está na loucura aí de todo dia de manhã procurar emprego e não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Ele precisa da comunidade. De Atos 2:42. Ele precisa. Exatamente. O cara deixa o cartão de crédito lá dele para pagar a dívida toda. E se tiver mais uma coisa na volta, eu pago mais. Se o cartão não cobrir, eu trago outro cartão no final. Tá bom? A gente precisa de um Paulo encarregando Onésimo. Muito bem lembrado esse texto, é verdade. Um cara que assina, ó, você pode acreditar porque eu estou assinando. Eu louvo a Deus aqui pela nossa comunidade, e isso já aconteceu conosco. Exatamente essa situação. Tá aí, ó, a experiência viva, real do Cláudio e da sua família. Isso é ser comunidade que cuida, comunidade que abraça. Aliás, eu acho que a Igreja Presbiteriana nós deveríamos nos chamar Igreja Presbiteriana, comunidade que conserta vidas. Comunidade que acolhe pessoas. Como a gente precisa fazer isso? Às vezes o cara está derrubadão. A gente exclui o cara da ceia e o cara fica como um bicho no nosso meio. É nessa hora que ele está caído, que ele está quebrado, que a gente precisa acolhê-lo e dizer, nós somos os maltrapilhos também alcançados pela graça e a gente quer abraçar você também. Isso tem a ver com amizade. Amizade. Jesus diz, eu chamo vocês de amigos. Amigos. E ele desfruta com os seus amigos de uma amizade leal, verdadeira e sincera. Meu tempo acabou, já estourei legal aqui, né, Silvia? Curvemos a nossa fronte mais uma vez e oremos pedindo graça para o Senhor, pedindo para que Ele abra o nosso coração, a nossa mente, para a gente buscar esses mentores, esses amigos leais para a nossa caminhada. Pai bendito, obrigado pela vida de cada querido, cada querida aqui. Ajuda-nos a buscar essas amizades. Coloca pessoas marcantes em nossa vida para que construamos esses relacionamentos. Cuida de nós e ajuda-nos a imitar Jonatas e Davi em todos os sentidos no que diz respeito à amizade sincera, leal e verdadeira. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.